Encontro Selvagem. Fermentando a brasilidade através dos líquidos. Voltamos agora para a nossa última mesa redonda para discutir, então, qual é o futuro. A gente já percorreu a América Latina, fomos para a Bélgica, falamos de herança, sobre cultura, e aí agora, esperar do futuro, principalmente com a selvageria. Boa noite, meu nome é Diego, sou da cervejaria Coisa Linda, cervejeiro, blender, porteiro, faxineiro, montador de estoque, abridor de porta, telefonista. Ouvidoria, pô, muito bom, né? Ouvidoria. Não, tá muito ruim. Tá estragada a cerveja. Deu problema. Tá muito ácida. Mala suerte. Mala suerte. Bom, pessoal, e como organizador aqui do evento, né, eu agora indo para a última mesa, hoje é um papel mais de mediador aqui para uma conversa com os nossos colegas, né, do Peru. Talvez mais do que pensar, né, a gente sempre está querendo falar muito do mercado brasileiro e hoje começar a falar um pouco mais amplamente, né, para a gente pensar um pouco o que é o futuro da cerveja sul-americana. Nos últimos tempos, a gente tem tido alguns movimentos bem pontuados e tímidos de integração sul-americana em termos de produção de cerveja. E talvez esse final de semana a gente tenha dado mais um passo, por mais que seja pequeno. E a gente começar a conversar sobre como a gente pode desenvolver a cena cervejeira de uma forma sul-americana. E principalmente depois de tomar a cerveja de vocês, ficou muito nítido para mim como tem pontos em comum em características de fermentação, em perfil de malte. A gente quer muito fazer a cerveja em colaboração com vocês para entender os resultados, né? Para ver que como os milhos vão ser diferentes nos resultados uns dos outros. Mas uma coisa é certa, a gente está fazendo cerveja muito boa, a gente está indo para frente. E a minha pergunta, para começar, vou começar pelo André. Na tua visão, depois desses 2 dias de palestras, tendo em vista tudo que tu presenciou, o que tu acha que o futuro reserva para o mundo da cerveja, tendo em vista que a gente começou um processo diferente de, vamos dizer assim, melhor qualificação de juízes, de pessoas que podem estar mais qualificadas para identificar o que é bom, o que não é. Começar a falar em qualidade em cerveja selvagem, que eu acho que foi uma bênção tu ter colocado isso pra gente como uma tarefa, né, no sentido da gente poder trazer palestrantes do meio acadêmico para falar pra gente um pouco mais sobre pontos, e pode ser pontos cegos que a gente não observa, né, pra gente consertar, e o workshop foi aquele mostrar os pontos cegos. Acho que são diversos vieses que podem ser avaliados nessa grande somatória que a gente teve de opiniões e de visões e de pessoas que participaram desse evento. Então, para o futuro, eu vejo um grande potencial de continuação de crescimento. E isso se dá nessas mais diversas vertentes que a gente pode visualizar, porque a gente ainda está numa fase bastante embrionária em tentar entender qual que vai ser o melhor caminho para criar uma boa comunicação a respeito das cervejas selvagens. Como que a gente vai conseguir classificá-las? Existem tantas sobreposições, né? Se a gente vai usar as questões a respeito de técnicas, de como aquilo foi produzido, acaba conversando menos com o consumidor, porque o consumidor está preocupado com o copo, não quer tanto saber por trás das cortinas o que acontece lá na produção, né? Nós, inseridos na microbolha de produtores e super interessados, temos mais interesse nisso. Mas o consumidor, ele quer muito mais entender o que eu estou bebendo, por que isso tem alguma coisa a dizer. Então, acho que esse é um grande ponto. A respeito da qualidade que você mencionou agora, para nós, como produtores, conseguimos avançar no entendimento de tudo que está envolvido nessa produção, aonde que cada decisão que a gente toma durante a produção vai desencadear algum tipo de resultado lá na frente, e quais são os verdadeiros resultados desejáveis e os indesejáveis
para a gente aprender a traçar uma linha, separar isso e conseguir entregar produtos mais bem resolvidos, de uma qualidade tecnicamente falando mais alta, com menos defeitos, com menos problemas para o público, para não turvar a visão do consumidor, porque se o consumidor ainda leigo, pouco conhecedor, pega um produto cheio de defeitos, ele não sabe diferenciar aquilo, ele acha que aquilo é a própria característica, e isso pode muitas vezes prejudicar o mercado como um todo, né? A gente volta lá 10, 15 anos atrás, quando qualquer coisa que o cara tomava naquelas IPAs cheirando a chulé e achava que aquilo era para ser o aroma daquilo. E hoje a gente conseguiu ultrapassar muito aquela barreira, temos uma nova para fazer agora. E vejo também uma coisa que eu fiquei pensando bastante a respeito disso enquanto via as palestras dos colegas aqui, é como que a gente, como sempre, acaba olhando muitas vezes lá longe e não para estar olhando nos nossos irmãos aqui, vizinhos do lado. Tem um intercâmbio muito pequeno em honrar toda essa ancestralidade latino-americana que a gente tem, em conhecer mais o que acontece com vocês, o que são as origens das bebidas que estão ali, e ter esse intercâmbio entre as nossas culturas, tanto a respeito de cultura antiga e resgate, como também atual, né? Como que está se comportando o mercado de vocês, o que o povo tem bebido, tem se interessado, o que as pessoas querem ver de realidade no seu copo, né? O Peru tem uma história monstruosa a respeito de alimentação, de produtos nativos, né? Na minha concepção, o Peru é o que segurou a alimentação do mundo nos últimos 500 anos, né? Desde a invasão aqui dos povos europeus. Então é algo que a gente tem que se conscientizar disso e estabelecer esses vínculos, fazer essas colaborações, estreitar muito mais esses vínculos para que a gente possa criar uma consciência não só nossa, brasileira, deles, peruana, do estado atual, né, das bebidas fermentadas, mas também uma nossa geral sul-americana. Como que é o panorama sul-americano, né, com toda essa riqueza de possibilidades das várias culturas, dos vários países, das várias regiões, dos vários biomas, né? Olha, o Peru, apesar de ser um país bem menor do que o Brasil, também tem uma variedade de biomas muito interessante, com as suas montanhas, com o deserto, com uma costa, né? uma riqueza bem bacana. Então, eu acho que essa ligação dessas culturas e a gente manter e usar isso para o nosso futuro é outro potencial muito grande, né? Que a gente, observando o que tem aqui, a gente fala, cara, a gente tem que tomar esses cutucões de trazer alguém aqui para falar, né, estão aqui, não precisamos só buscar tanta coisa de tão longe, tão fora, mas equilibrar essa pesquisa com aquilo que está no nosso quintal, que está ao nosso alcance. Então eu vejo com bons olhos o caminho que a gente tem, o potencial que a gente tem, mas por outro lado também sinto uma certa preocupação de que esse diálogo precisa continuar nas mãos de pessoas que querem imprimir boa qualidade, bons resultados, querem fazer a coisa certa para não deixar desandar, né? Que a gente tem que enriquecer esse cenário e não deixar ele se perder, porque ele é muito incipiente ainda. Então o discurso precisa ser pautado em coisas valorosas que vão chegar longe para a gente plantar sementes muito boas, muito sanas agora, para ter uma colheita muito boa lá na frente, não ter que ficar corrigindo coisas erradas lá, como a gente já viu nos outros ciclos dessas bebidas aqui na nossa cultura recente brasileira, tanta coisa que não começou tão bem e foi mais difícil ter que corrigir depois, ter que retroceder 2, 3 passos para resolver as coisas que estavam erradas, para a gente poder ter um bom crescimento, poder ter um contato mais rico, mais adequado, mais bem comunicado, mais bem esclarecido com o público consumidor, com a cadeia, né, de venda, de distribuição, de serviço dentro dos restaurantes, dos pontos de vendas. Então acho que essa são as várias vertentes que eu vejo que essa semente plantada do ano passado, desse evento e desse, precisa continuar para a gente atingir esses objetivos. Não, sensacional. E é aquela coisa, né? A gente tem um interesse bem grande de manter, né, todas as pessoas que estão juntas no projeto, para a gente manter o que a gente foi conquistando do ano passado para cá, né? Que é essa evolução de falar sobre processos produtivos, como a gente conseguiu fazer esse ano. E o interesse que teve, por exemplo, para o workshop, mostra que a gente tem aí vamos dizer assim, um público que está pedindo esse tipo de formação, porque ainda, apesar de ser um micro
bolha, né, que a gente está vivendo, já tem muita gente interessada e o potencial de crescimento é muito grande. Mas é dessa microbolha que a coisa parte, né? Toda vez que você joga uma pedra na água, ela faz uma primeira onda. Então a gente tá jogando a pedra e vendo aquela uma pequena ondinha. Mas se a gente continuar alimentando, ela vai se dissipar e vai crescer e vai empurrar muito mais longe. E uma onda, né? Essa pequena pedrinha que fez uma onda foi a presença dos nossos colegas, né? E eu acho que todo mundo ficou muito surpreso com a característica das cervejas de vocês. Muito legais, muito boas, muito interessantes. E assim, dá até uma certa depressão de pensar que a gente só foi conhecer agora. Exato, né? Dá uma vergonhazinha. Dá uma vergonha, fala, cara, dá uma vergonha. Podia ter feito isso há uma década, a gente tá esperando até agora. Ainda bem que fizemos, que estamos aqui. Mas é fácil de notar a riqueza, né, presente na história. E é muito engraçado porque, tipo, não é coisa tão incomum escutar que é impossível fazer malte de milho, é impossível fazer cerveja de milho, e a gente tem gente fazendo há tanto tempo. Então, assim, foi chocante pra gente nesse sentido de sobre quão grande é a nossa própria ignorância sobre os produtos sul-americanos. Então, assim, queria muito ouvir de vocês como é que vocês observam agora do outro lado, como é que vocês observam a gente e como é que vocês observam a América do Sul como um todo, enquanto integração, enquanto conversa, porque a gente pouco se conversa, a gente quer conversar com os colonizadores e a gente não quer se conversar entre nós, né, que é uma vergonha, né, na verdade. Gracias. Sí, primero que es un evento que muestra apertura y estando aquí así dando a conocer nuestros productos y bueno, tenemos poquito tiempo trabajando en esto y de hecho hay cervecerías que vienen trabajando ya tanto fermentaciones salvajes. Es primero interesante la apertura, ¿no? Es muy bonito. En cuestión a, creo que integración en general de todo Sudamérica, estamos todavía en pañales, ¿no? Hemos tenido un pequeño, digamos, encuentro en Ecuador, creo que era el 2021, ¿no? 21, ahora 2 años después aquí en Brasil, pero hay muy buena intención, hay muchas cosas en común, porque sí, porque son tradiciones así, americanas, centro y sudamericanas. Entonces, creo que sí hay muchas cositas en común, las fermentaciones naturales y como dicen, tenemos lo propio, ¿no? Tenemos nuestro estilo, es difícil de entender para el mundo, pero tenemos nuestra historia, que en principio era una sola, toda América era una sola y la hemos ido perdiendo y mezclando, porque cuando todo se esparció en América, pues cada zona empezó a trabajar con lo suyo. Pero creo que la base es la misma. Teníamos maíz, parece que venía del centro para acá, el maíz. Acá no teníamos la malta de cebada, teníamos maíz, teníamos trigo, teníamos quinoa, teníamos kiwicha. Allá han trabajado con la malta de cebada ¿no? Y las cervezas salvajes también, ¿no? En un principio y luego se dejó de hacer para trabajar levaduras. Entonces hay toda una historia y es muy, muy interesante recuperarla. Y creo que sí tenemos para trabajar bastante interconectándonos. Perú, Brasil, Ecuador, Colombia, Venezuela, que tienen chichas, como decíamos, ¿no? Tienen chichas, historia y se está perdiendo. Entonces vemos esto, que hay bastante potencial. Aceptación hay. Es chiquito, todavía el mercado es chiquito, pero precisamente porque creo que faltan más encuentros, más iniciativas como esta en todos los países y algo muy interesante que cada país tiene embajadores para el mundo cervecero. Tiene embajadores para el mundo de los vinos, entonces, o espumantes. Entonces es bonito también conectar con estos colegas que se van para afuera. Los primeros que deberían estar súper empapados de nuestras culturas son nuestros jueces nacionales. Pero sabemos que en cada país tenemos jueces nacionales que van a representar al Perú, pero todavía no saben de la historia de cada país. Entonces, algo interno pensábamos, tenemos que estar más conectados con nuestros jueces nacionales cada uno y luego interconectarnos cuando se encuentren en cada país, que cada uno lleve un poco de su cultura y seguir compartiendo así lo que tenemos cada uno.
Uma dúvida que eu tenho, eu gostaria de perguntar para vocês. Nós notamos aqui no Brasil que, apesar de ser um segmento ainda pequeno das cervejas selvagens, o interesse geral do público é crescente. Então a gente nota que eles têm um potencial de seguir adiante o mundo da gastronomia, os restaurantes se interessam em ter esse tipo de produto. Então é algo que a gente nota um magnetismo do público, do mercado, puxando os produtores a realizar, a fazer esses produtos. Como que vocês veem o mercado no país de vocês? Vocês notam que há um interesse também da gastronomia, dos chefes de cozinha, dos sommeliers, do mercado em geral, nos produtos antigos, nessas tradições e nas versões modernas também, baseadas, inspiradas em tudo? Como que vocês notam esse interesse do público em geral, fora do núcleo de produtores e de conhecedores? Sí, justo hablábamos con Silent previamente sobre la gastronomía. Hay mucho potencial, sí. Hay mucho interés en cosas muy locales. Creo que eso está creciendo más. El turismo gastronómico, ¿no? A Perú, sí, la gastronomía en Perú es una de las cosas más fuertes que tenemos. La bebida, el pisco peruano, ¿no? Y nuestra chicha ahora sí tiene a un público en el rubro de restaurantes y hoteles, pero digamos que como es considerada la chicha en sí un producto más del pueblo, no se le presta mucha atención como un producto premium. Y eso es lo que a veces buscan, un producto así, que te impacte. Entonces, ahora sí se está trabajando. Es un poco lo que nosotros hemos querido hacer. No les estamos vendiendo la misma chicha porque no podemos, pero la estamos llevando en un formato que permita entrar a esa categoría. Porque si no, nunca los van a dejar entrar, ¿no? Al producto. Y entonces hay restaurantes que tienen ya, ¿no? Apertura, tienen su propia chicha, hacen chicha en la casa, pero hablamos de alguien tan representativo como Virgilio Martínez, el Central, ¿no? Tienen una chicha de la casa, ¿no? Entonces es un orgullo. Pero vemos que es un público muy exquisito. El sibarita, el foodie, el sommelier, el que conoce de vinos, pues sí, le llama la atención las innovaciones. Y eso los lleva a conectar a la cultura popular, ¿no? A la gastronomía popular. Y ya se atreven a buscar una chicha en una chichería. Pero sí creo que hay más interés. El público es aún muy chiquitito. En Perú es muy chiquitito. Nosotros no vendemos nuestro producto en ningún restaurante. Aún no hemos tenido la posibilidad de entrar, ¿no? A ningún restaurante, siendo algo tan rico para maridar, pero no, todavía no se ha dado. Pero es todavía chiquito. Pero, por ejemplo, la atención del público extranjero está ahí, ¿no? Porque como conocen más cosas, creo que se atreven a probar la chicha o nuestra versión de la chicha. Y en los tours gastronómicos se les lleva a las chicherías. Entonces, sí hay ahí potencial, ¿no? Para trabajar más este rubro, este pequeño segmento de bebida, ¿no? Ancestral, ¿no? É verdade, porque eu lembro da minha viagem ao Peru que realmente existia todo o interesse do turismo em volta da chicha. Em várias regiões que eu tive, sempre os passeios turísticos falavam e mencionavam e levavam, trazia você para provar chichas locais. Eu também tenho uma sensação que muito da gastronomia peruana é uma gastronomia inspirada em comida popular, em ingredientes populares. Ela não é necessariamente focada em iguarias raras e difíceis de acesso. Não, pelo contrário, né? É a beleza daquilo que o povo consome. Então, acho que o espaço existe. É uma questão da comunicação, quem sabe da roupagem, de como apresentar o produto para que ele venha junto com tudo isso que já existe ali, né? Sí, exactamente. La gastronomía viene desde las casas, como en todos lados, la casa, ¿no? Es los anticuchos, son las vísceras, todo de la vaca, es delicioso, ¿no? El lomo saltado, el ceviche, todo viene de la tradición de casa. No es una comida gourmet. Muchos en Perú se quejan a veces de la revolución gastronómica que hizo que antes
uno podía encontrar comida peruana económica, barata, ¿no? A poco precio. Y después del boom gastronómico, pues todo se disparó de precio. Es algo bueno, es algo malo para algunos. Tenemos un poquito también de cuidado y temor cuando nosotros hablamos de nuestras chichas. Claro, requieren un año de trabajo. Entonces, un vaso de chicha puede costar 2 soles versus una botella nuestra puede costar 20, son 10 veces más. Pero hablamos ya de que hay personas detrás que están haciendo una innovación, hay un trabajo y es una experiencia diferente. No queremos dejar las raíces ni dejar de apoyar siempre la producción local, pero son a veces cambios, revoluciones que requieren para que la gente preste atención, ¿no? O para llegar a esos públicos que no nos prestaban atención antes. Movernos en Lima. Bueno, por ejemplo, nosotros tenemos que movernos en Lima y si se puede más en el extranjero, porque estando en Cusco, lamentablemente a veces no nos ven. Entonces hay que salir a buscar oportunidades y a buscar conexiones, encuentros, sí, ¿no? Para crecer entre Pero todos. Cusco é o centro do mundo. Sí, sí, ¿no? Pero a Cusco llega el turista y quiere tomar cerveza cusqueña. Cerveza cusqueña, ¿no? Y se sacan la foto y la cusqueña y es todo bien, pero es una lager de una multinacional y todo, para el que le guste la lager está bien, ¿no? Llegas a Cusco, tienes que tomar chicha, no tienes que tomarte una cusqueña, que es un adorno, un engaño, todo es importado. Entonces, estamos ahí en un punto turístico, pero falta el conocimiento, la comunicación, ¿no? Hay que trabajar en eso. Carla e Anderson, como a gente estava falando, né, a gente tem que prestar atenção nos nossos colegas sul-americanos. Eu sei que tu tens uma comunicação muito forte com outros produtores peruanos, até do Equador. Em quem mais a gente deve prestar atenção que está fazendo um trabalho com produção de chicha ou usando milho, que tu acha que é interessante a gente ficar de olho e prestar atenção? Outras cervejarias. En Perú, Ecuador, otras que sí. tú consideras. Hemos tenido el primer así encuentro ha sido en Ecuador porque tienen un movimiento bastante interesante, ¿no? Entonces están los amigos de Quiteña que también vienen trabajando, tienen una chicha vieja muy bonita y ellos, su proyecto, si no me equivoco, tiene como 10 años en Quito, Ecuador. Y tienen apoyo también, nos comentaron que ellos han trabajado en el aislamiento de sus microorganismos con una universidad. Entonces hay este apoyo y ahí ya se aislaron los microorganismos, lo cual les permite reproducir más fácil y más rápido sus chichas, lo cual es excelente. Ecuador. Ay, también está nuestro amigo, se me fue el nombre, la cervecería de Proaño. Se me fue el nombre. Que en Ecuador, en Perú, pues chicha en sí, con los factores que nosotros decimos que debe tener la chicha, que es esta fermentación natural, no porque creo que hay mucho temor de que las plantas tengan microorganismos salvajes, pero sí se está trabajando más con el maíz. Por ejemplo, la cervecería en Perú de nuestro amigo Pepe Villarán de Saico, cervecería, sacó una Chichtenheiner, que es un estilo, una Lichtenheiner, ¿no? Que es una sour, ¿no? Ahumada, pero la hizo con maíz, con jora. Entonces hay estas alteraciones, estas variaciones. ¿Quién más? En Cusco hay también la cervecería Alpa, que es también un proyecto pequeño, que están haciendo como una, lo llaman chicha de jora, es una cerveza con levadura cervecera, no es ácida. Entonces, pero están estos intentos también de trabajar con estos productos. Entonces, pero creo que no son muchos. No hay mucho. Hay que más bien invitarlos a que se atrevan a hacer algo ácido, innovar, sí, a cambiar esto. Às vezes até uma possibilidade de caminho de conseguir comunicar e apresentar para o público. Acho que são esses produtos que têm um pé em cada mundo. Né? Quem sabe isso ajude também a trazer mais gente para perto. Né? Se eles estão acostumados só com a cerveja industrial e não com a chicha 100% selvagem, tão antiga, mas existem muitas coisas, possibilidades no meio do caminho, né? Esse exemplo que você deu de ter
os teus micro-organismos isolados, te facilitar a tua produção, te ter uma padronização, porque você pode criar uma identidade e sempre entregar aquela mesma identidade para o público, porque quer queira ou quer não, essa noção de padronização ela é muito latente nos dias de hoje, né? Se a pessoa provou hoje isso e gostou, ela vai contar pro amigo dela amanhã para ele provar. Se ele pegar e tiver completamente diferente e falar, não era isso, não sei o que aconteceu. Ele quer poder se relacionar e conhecer aquele produto, confiar naquele produto que ele vai entregar aquela experiência várias vezes, né? Então, tem uma padronização, uma estandarização para que essa entrega seja de confiança. Isso ajuda o público a aceitar um pouco mais e entender, né? Porque ele sabe, não é isso que está sendo entregue. Toda vez que eu chegar naquela garrafa, ela vai me contar essa história. Acho que é algo também que é interessante, porque não adianta a gente mirar num único espectro do público consumidor, né? A gente tentar ser um pouco abrangente e quando você crescer, tiver volume, tiver muito mais produtores, uma entrada em muitos outros restaurantes, em muitos outros lugares, aí os especialistas começam naturalmente a aparecer mais, né? Ser um super especialista num mercado que ainda não tem um nível de aceitação alto é uma dificuldade muito grande, né? Aumenta a barreira de entrada para você conseguir ir adiante com o teu produto. Sí. Por un lado, nosotros decimos, en esencia, la chicha y nuestro producto siempre tiene que ser natural, siempre tiene que ser, vamos a ver qué sale, microbatch, vamos a ver qué sale. Pero sí es importante, hablábamos ayer también de la malta de maíz, sería importante tener una estandarización de los granos, tener una estandarización de las levaduras o de los microorganismos, porque sí podría permitir llevarlo a otros lados, replicarlo. De eso se trata, ¿no? De que todos puedan jugar y hacer una chicha en cualquier lado. Sería necesario contar, sí, decimos, con esta posibilidad en los laboratorios, porque nosotros mandamos una vez una muestra de una chicha a un laboratorio en Panamá y ellos nos dicen, nosotros tenemos banco de levaduras, entonces podemos tener su cojoncho y lo podemos reproducir y lo podemos en algún momento hacer negocio y decimos, qué bonito, qué lindo suena. Ahora no podemos hacerlo nosotros hasta no tener también algo más estándar en casa y presupuesto, pero eso sería como que una meta. Qué hermoso la levadura de la casa de Victoria del Cusco y a donde quieran lo mandan. Sería muy bonito, ¿no? Hemos soñado con eso también para un futuro, tal vez, y que haya esta estandarização, ¿no? E compartilhar e chegar mais lejos. E esse caminho do meio que tu falou, que eu acho que é muito importante, por exemplo, a gente vai começar fazendo uma produção de um caminho do meio, né? Que não é uma chicha tradicional, mas é uma chicha que conversa com técnicas de produção cervejeira já industrial, e a gente vai poder, de repente, né, se ajudar nessa construção, né, de uma produção, de uma, vamos dizer assim, padronização até para esse tipo de produto. Porque, nossa, eu acho que todo mundo que estava na aula, né, sobre a cerveja ficou impressionado e com vontade de fazer. Caseiros, industriais, né, a gente que é artesanal, etc. Mas é muito interessante que o caminho do meio, ele pode ser um caminho de, assim, a gente pode querer fazer a chicha tradicional, mas ao mesmo tempo a gente pode olhar também de uma forma de construir coisas novas, né, de ser a chicha beer, daqui a pouco ser uma chicha beer selvagem, e por aí vai. E a gente vai desenvolvendo novos produtos que conversam muito mais com as nossas tradições, com as possibilidades de insumos cada vez mais diversificados. A gente começou a apenas arranhar sobre a questão do malte de milho, por exemplo. Então, como vocês falaram, a gente fazer uma padronização do insumo principal do milho maltado, já em quantidade e tudo mais, pode ser um avanço muito legal. Então, hoje a gente vai ter já quantidade de milho para fazer isso, prover para mais de 10, 15 cervejarias milho para produzir. E eu acho que o futuro está um pouco nisso, né? Eu acho que está bem no sentido da gente olhar pelo caminho do meio, de olhar as tradições e construir coisas novas também. Pensando em termos de Brasil, como a gente
né, olhando o mercado em geral, ele não conhece, a gente não tem um vínculo forte, o consumidor é leigo a respeito disso, sem dúvida, a maneira de começar a trazer eles é fazer um passo a passo. Então, introduzir o milho numa receita de cerveja que traga uma determinada característica, usar aquilo para dar o começo do discurso e mostrar o potencial que aquilo tem, é a porta de entrada. Como é que é? Chicha Steiner? Como é que é? Como é o nome? Lichtenheiner. Claro, ¿no? Muito bom, velho. É muito bom. Muito bom. E eu acho que esse caminho, por exemplo, eu fiz uma conversa em um podcast e fiz o convite pro Estevão da Suricato, que é uma cervejaria lá de Porto Alegre, inclusive. Eu disse pra ele, por que todo ano é o ano da Lager aqui no Brasil, né? A gente sempre acha que a Lager vai explodir. Não, todo próximo ano vai ser o ano da Lager. Ele ainda não chegou, mas ano que vem eu ouvi dizer que vai ser. Eu acho que vai. Tá nas entrelinhas aí no papo de todo mundo. Mas a ideia foi um pouco de a gente fazer Lager com o malte de milho. Por que não fazer um estilo tipo Czech Lager, mas fazendo com um insumo de milho? Se não total, parcial. Porque a gente já tem 2 maltes de milho, a gente pode brincar com muitas outras coisas, mas, como tu falou, começar a introduzir... É porque a gente vai ter que desfazer uma lambança que aconteceu, que é uma tragédia de dizer que usar milho em cerveja é cerveja ruim. E isso é uma tragédia, e foi uma coisa que um pouco tem culpa nossa enquanto produtores de cerveja artesanal. E a gente começou a usar do discurso que era usado milho nas cervejas e isso era uma coisa ruim. E né, do jeito que era utilizado. O mau uso, né? O mau uso, esse é o problema, que a gente não conseguiu explicar direito, é que a culpa não é do milho, a culpa é do mau uso do milho, né? Exato. Colocar ele num lugar que não precisava ser daquele jeito. Então a gente tem que saudar o milho agora e começar a resgatar o controle dele, tá ligado? Voltar a dar valor pro milho, porque o milho tem um valor muito grande, por isso que foi tão importante a vinda de vocês. E ainda... né, temos mais o dia 10 pra gente compartilhar mais conhecimentos, beber cerveja juntos, porque foi um aprendizado muito grande ver as cervejas de vocês, e eu espero que o futuro passe pelo milho, assim como tá passando pela mandioca também. É isso mesmo, também acredito bem nisso. Acho que a grande conclusão da história toda é essa, a gente se enxergar e tentar se fortalecer e fazer esse resgate verdadeiramente acontecer. Seja ele com pequenos passos ou maiores, buscando quais ângulos vão ser mais interessantes, mais válidos para enriquecer essa conversa. Sim, e eu acho que é muito importante essa consciência dos pequenos passos. Quando eu conversei com a Carla e com o Anderson sobre a questão da receita que a gente vai executar no domingo, eu tinha em mente que a gente deveria usar leveduras selvagens endêmicas do Brasil para a gente poder dizer que a gente está fazendo uma cerveja selvagem. Mas chega um ponto que eu usar a US05, né, na produção da Chicha Beer, como vocês colocaram, também vai fazer a gente entender primeiro como é que funciona o malte de milho, né? Como que o malte de milho vai funcionar nesse cenário, que é uma coisa que a gente também não tem essa exploração resolvida, né? Exato, Temos isso desenvolvido. Então não botar, né, não dar um passo muito longo, né? E o que vocês acham dessas nossas aventuras? Que vocês têm também, claro, né, tem desenvolvido, mas como é que vocês veem essa introdução do milho, né, como um produto, insumo para ser característico das cervejas sul-americanas? ¿A potencial? Sí, ¿no? Lo que no tenemos de repente allá es, por ahora, la producción del maíz. No hay mucho para hacer chicha, por ejemplo. O sea, de que hay potencial, sí, para que se utilice, ¿no? Pero, digamos, para chicha cada vez son menos también los que producen el maíz. Entonces, pero sí, ¿no? Cuanto más interés hay, más se puede hacer. Y todo se empieza probando, como dicen, ¿no? No hay una ficha técnica del maíz, como necesitarían los cerveceros, entender el maíz en un papel. Entonces, nuestro trabajo por ahí ha empezado probando, un poquito más de maíz, un poquito más, ¿no? Un poquito más de trigo, un poquito... 100% maíz no funciona. Entonces, prueba y error, todo. Yo creo que hay ese paso, que son cositas que con el tiempo vamos a lograr de repente estandarizar y llegar a un punto en que tengamos, ok, ¿no? Un maíz ideal para la cervecería sería así, o un proceso ideal seria tal. Estamos aí, creo, nesse caminho, não? E como a gente tem agora, né, com o Marcos Odebrecht começando essa pesquisa
e o dia a dia de produzir malte, né? Como ele disse, os primeiros processos eu fiz de uma maneira, mas hoje, se eu for fazer, eu já quero fazer de outra, né? Então, a gente já ter um produtor de malte pesquisando, a gente tendo milho disponível para fazer, eu acho que a gente está num caminho muito legal para a gente conseguir ter essa distribuição do insumo, até de repente de uma forma melhor até de exportação, saindo do Brasil, indo para o Peru, para a gente ter esses desenvolvimentos em conjunto y entender o insumo mejor también, ¿no? Sí, sí, correcto. Ahora, por ejemplo, en Perú hay una importadora que trae maltas de Europa, ¿no? Pero no, nos comentaron, estoy interesado en tener malta te dijeron, ¿no? Quisiéramos tener malta de Jora, ¿no? ¿Cómo hacemos? Vamos a hablar. Ya, pero nosotros no podemos producir en ninguna cantidad mayor de 20 kilos, ¿no? No se puede, ¿no? Pero sí es un trabajo de agrupar a los agricultores, juntarlos. Hay interés, porque una vez que eso se logra, o tener una maltería como están trabajando acá, ¿no? Ya, eso abre otro camino, ya hay disponibilidad del insumo y ya la gente va a atreverse, ¿no? A hacer más cosas con maíz, ¿no? Sí, sí. Claro, como dicen, ¿no? A veces la gente de allá que cultiva maíz ya no cultiva como con esas ganas de querer ganar, ¿no? De querer vender el maíz, sino lo cultiva solo para consumo interno en la familia. Entonces es difícil, o de repente se puede juntar a todos los agricultores y decirles, ¿no? Siembra tal cantidad de maíz y nosotros te compramos, pero ellos ya se arriesgan porque ya vieron que no hay mucho, no es muy rentable, ¿no? Cultivar el maíz, porque al cultivar ellos hay que pagar a la gente que cultiva, darles de comer, y cuando lo venden, no lo venden a un precio adecuado, sino a un precio muy bajo, ¿no? Entonces, por eso que la gente ya deja de cultivar el maíz y solo lo cultiva para el consumo. Pero sería bueno, ¿no? Asegurarle de repente y decirles, ya, prodúceme tanto y yo te lo compro todo. Entonces ahí de repente ya la gente también se animaría de repente a cultivar en grandes extensiones para poder tener. Sem dúvida, é uma sempre, parceria, ¿no?, entre os produtores e os agricultores para fazer isso acontecer. Así Sí, es. agregando a esto que comenta Anderson, ¿no? Es, por ejemplo, nosotros, Ander cultivó el trigo, meses de trabajo, sembrío. Hablamos de cultivar en comunidades, en una zona muy lejana, ¿no? El costo de cultivar trigo es el doble, nosotros sacando cuentas, ¿no? Después, pero la comida, el transporte, no hay excavadoras, las máquinas, no hay los tractores, no hay cosechadora, todo es a mano. Tienes todavía los toros, ¿no? La cuadrilla, ¿no? La cuadrilla, cómo mueven la tierra. Sacando Yuntas se le llama, las yuntas. Sacamos números y decimos, pero esto no nos funciona, estamos perdiendo plata acá. Claro, no es rentable, ¿no? Es muy caro, ¿no? Porque no hay equipos, no hay tecnología. Hablamos de los Andes, que es la zona que alimenta a nuestro país y es a los que menos se les pagan por los productos. Te cuesta ya 20 céntimos o menos una papa, que en Lima te cuesta 10 veces más, ¿no? Entonces, esa es la parte también que un poco desanima, falta trabajar para que la gente, porque muchas veces se piensan en el precio. Si tengo la malta importada, que es más barata que comprar maíz, que comprar jora, ¿por qué voy a trabajar con jora? Hablamos de un negocio, ¿no? Ellos quieren ganar, las cervecerías, normal, es un negocio. Entonces, todavía estamos en ese momento en que no es rentable, pero sí solucionaría todo tener proveedores que lo hagan, ¿no? Ya se convierte en su especialidad y ayudan. Muito bem. Temos perguntas aí dos colegas da plateia? Bueno, yo quería agradecer todo el encuentro, que fue increíble. La parte más increíble fue la participación de la comunidad América Latina. Creo que nosotros brasileños perdemos muchísimo tiempo en no cambiar con vosotros, porque estamos aislados, hablamos portugués, y de verdad que vosotros de Ushuaia hasta México están hablando entre vosotros, cambiando el maíz, cambiando la técnica.
Y de verdad encuentro como este hace parte que forzamos a hacer de América Latina también. Así que el movimiento que tenemos ahora de antropoceno, del hombre, de cambiado tanto el mundo, y se pues fuera de la naturaleza, tenemos que traer el hombre de nuevo a la naturaleza y buscar la ancestralidad, buscar lo que tenemos de lo más rico de nuestros pueblos originarios y mostrar lo poder que tenemos de América Latina. Nosotros alimentamos el mundo, tenemos la patata, tenemos los glaciares de Patagonia, tenemos Amazonia. O sea, si nosotros queremos, decimos, el mundo que basta, que manda ahora somos nosotros. Así que es mucho más un agradecimiento y mostrar que este encuentro fue histórico por eso, porque estamos recibiendo vosotros y aprendiendo muchísimo con que vosotros fermentan hace centenas de años. Y quizá, como Diego dice, el maíz puede ser nuestra mayor fuerza que tenemos en nuestra América para sacar la mejor levadura, la mejor tipo de malta y buscar nuestra verdadera líquido fermentado que representa los Andes, la Amazonia. Tenemos el Pacífico de un lado, Atlántico del otro, y somos un continente muy rico, así que tenemos muchas cosas en hacer. Entonces, mi pregunta principal es, ya veo que sí, o sea, si tenemos un problema de maltear el maíz, quizá la solución está acá, en Brasil, de podemos poner el maíz y más fuerte. ¿Qué más podemos hacer por vosotros o por nuestra América Latina? Creo que haya mucho más encuentros como esto y poder compartir nuestra cultura y así de repente vaya a llegar a más personas, ¿no? Y que se animen a seguir experimentando con el maíz, ¿no? Que eso es lo que queremos en realidad. Sí, tal cual. Al principio hablaban de ¿no? la importancia de el intercambio, de la comunidad, de la unión, porque al final no es que Perú es uno, Chile es uno, Ecuador es uno, no. Somos América. Y tiene que haber esto, comunidad. Nosotros solitos no podemos hacer nada. Estamos en un taller, hacemos 20 litros y se acabó, ¿no? O 60 litros y nada más. Falta esa unión, compartir sin miedo, ¿no? Compartir sin miedo, hablar. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Acá no hay ningún secreto, ¿no? Es conocimiento universal. Es lo mínimo que nos debemos. Si por ahí hemos tocado algo interesante, regresarlo, que es básicamente la ley de los Andes, ¿no? La tierra te da algo y tú le agradeces, ¿no? Y así es como debe ser el ciclo, ¿no? De trabajo. Entonces falta esto un poquito más así de unión y juntarnos toda América y seguir trabajando juntos. Estos son los primeros pasitos para cosas grandes en América, definitivamente, ¿no? Más vamos a pensar en más ideas, ¿sí? Con el micrófono en la mano, preparad. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti, amores. Muchísimas gracias. No tengo que decir nada. Linda, lindo, bien, lindos. Vosotros também. Muito obrigada, Diego. Que lindo esse movimento que você e todos os colegas, obviamente, Junqueira também e todos os outros que fazem parte desse bastidor. Que lindo movimento, que evolução de um ano para outro. Sim, sentido de comunidade é urgente. E sentido de que somos todos parte de um todo, definitivamente com tu acento porteño, porque lo he percebido, ¿eh? Sim, vocês a Zapata, por exemplo, como parte de uma comunidade que pode vir a agregar com essa união também, né? Algo que a gente tem muito em comum e definitivamente é possível que a gente faça mais, com tão pouco ainda, mas que faça mais e mais e mais. Parabéns, meus parabéns. Esse parabéns vai para todo mundo que participou de forma voluntária, ajudando a construir esse evento. Está aqui. Sempre às vezes a pessoa chega e diz assim, nossa, tu fez tudo isso sem ganhar nada. Não, nossa, a gente ganhou muito. A gente sai muito mais rico, né, desse encontro, de compartilhar experiências com os nossos amigos, irmãos, que a gente possa aprender, continuar aprendendo cada vez mais, né, da gente conversar entre nós mesmos e abraçar as diferentes visões, porque elas não são contraditórias, elas são somatórias, complementares. E essa soma de visões e a gente ir se apoiando de forma gradual vai construir
não apenas um mercado de cerveja melhor, mas sim uma sociedade melhor. Porque no final o que a gente está falando aqui é de dar atenção às culturas que estão próximas de nós, para a gente olhar para nós mesmos e procurarmos pontos que são importantes para a criação da identidade. Por isso que é tão importante dias como esse de procurar discutir a identidade da cerveja para a gente poder saber o que a gente está fazendo e, ao descobrir o que a gente está fazendo, fazer com qualidade, né? Exatamente para que a gente não perca o bonde da história, entregando coisas que não vão ser agradáveis. E eu acho que são coisas que elas não são dissonantes, elas têm que andar junto. Então, só finalizando aqui para pedir uma palavra de cada um de encerramento dessa mesa. Então, eu queria muito que a Bia estivesse aqui para falar um pouquinho sobre o que ela pensou e tudo, mas eu tenho certeza que ela está muito feliz com tudo que aconteceu. Ela não pôde estar aqui. Então, Juca, fala pelo lado dos curadores o que tu achou disso tudo e uma mensagem final desse ano. Sem dúvida, primeiro de tudo é o agradecimento a todo mundo que fez possível esse evento, o apoio que a gente recebeu do Conselho de Química, todo o apoio dos voluntários, das pessoas que vieram aqui trabalhar, todo o esforço de pessoas que querem ver esse movimento melhorar, crescer e prosperar. A disponibilidade dos amigos de virem até aqui, nos conceder essa honra de conhecê-los, de entender um pouco mais da sua história. E acho que é seguir plantando sementes, seguir plantando sementes boas para a gente ter boas colheitas lá na frente. Não deixar isso se perder, não deixar essa chama diminuir, tem que continuar alimentando essa vontade de criar essa nossa identidade, de qualificar essa nossa identidade, de ensinar o público a consumir produtos mais interessantes, de enriquecer o que está em volta desses produtos para que não seja só um vetor de entrega de álcool, mas que seja sim uma grande experiência gastronômica, cultural, antropológica, que a gente aprenda com toda a nossa ancestralidade, mas que a gente lembre que o mundo é dado ao modernismo, A única coisa que vive de passado é museu, não é verdade? Então não adianta a gente imaginar que seguir fazendo o que se fazia ipsis litteris há 500 anos atrás vai resolver alguma coisa. A gente precisa resgatar, interpretar e trazer para a nossa realidade para que isso continue vivo. Senão a gente é só um mimetismo de algo que um dia já foi e hoje não é mais. Se a gente transformar isso para a nossa realidade, segue sendo atual, segue sendo de hoje, segue sendo algo que está acontecendo nesse momento, segue contemporâneo. Então essa é a minha mensagem, que a gente siga com bastante afinco levando todo esse trabalho adiante. Sí, agradecerles a todos los de la organización de este encuentro. Muy hermoso compartir con ustedes y que sigan habiendo más encuentros como estos para poder hacer llegar nuestra cultura a muchas más personas. De repente ya no serán 60 litros, sino ya de repente un poco más, y que la gente no le tenga miedo a la chicha y que sigan probando nuestra cultura en realidad. Muy contento de haber estado acá y especialmente acá compartí con unos colegas que seguro va a ser bastante de ayuda para mí también en hacer esto de la fermentación natural, de la fermentación mixta, ¿no? Y de esta cultura que tenemos aquí en América. Muchas gracias. Então, valeu, pessoal. Obrigado a todos. Encontro Selvagem é um programa realizado pelo canal Surra de Lúpulo, Abracerva, e com apoio nesta temporada do Conselho Federal de Química, CFQ. Sigam @Encontro Selvagem no Instagram e não percam nenhum conteúdo. Este podcast foi editado por Play Áudios.